Bem-vindo a todos. A fisiologia do corpo humano enquanto energia. É com muita honra que pela primeira vez venho realizar um trabalho como esse. É com muito orgulho que estou aqui fazendo parte deste seleto grupo de pessoas. E eu acho que posso contribuir muito no assunto mencionado. Obrigado. Então, gostaria de começar falando um pouco sobre a fisiologia do ser humano. É sabido que várias experiências já foram relatadas a respeito do que chamamos de corpo físico, corpo etéreo e corpo mental. Vamos nos ater a esses três corpos. Corpo físico, como é sabido, é o corpo material, que se manifesta no mundo da matéria, com todos os seus órgãos, seus músculos, seus nervos, átomos, moléculas e assim por diante. Eu creio que não temos que entrar neste assunto, já que o nosso foco é falar sobre as questões energéticas e espirituais. Então, não vamos nos ater à fisiologia do corpo material. Eu acho que é importante dizermos que, de acordo com as boas novas, o nosso trabalho começa dizendo sobre as boas novas de Jesus Cristo. E eu creio que, me colocando no lugar de Jesus Cristo, gostaria de falar mais sobre assuntos relativos à espiritualidade como um todo. Então, é importante falar sobre a energia que rege o corpo humano como um todo. E nisso, sabemos que tudo se reflete no que chamamos de campo áurico do ser humano. Então, a aura é o que realmente reproduz essas questões energéticas do corpo humano. Sabemos também que a aura nada mais é do que uma representação do que acontece em cada um dos pontos de luz ou chakras, como são conhecidos. Nós temos vários chakras ao redor do nosso corpo e sabemos que temos 7 chakras principais, começando com o coronário, indo para o chakra frontal, o chakra laríngeo, o chakra cardíaco, o chakra do plexo solar, o chakra sacro e o chakra da raiz ou básico. Então, cada um dos chakras são responsáveis pela função de um grupo de órgãos do corpo. Cada um dos chakras também recebe a energia ou absorve a energia ou reflete a energia de acordo com as questões situacionais do ser humano. Refletem o que o ser humano está sentindo naquele momento. Então, por exemplo, está muito em voga a questão dos assuntos relacionados com a depressão. Eu creio que a depressão atualmente é um dos desequilíbrios mais importantes a ser tratado no ser humano. Nesta nova era, digamos que os seres humanos estão mais despertos a respeito de algumas questões que causam muitas interrogações. Então, essa ligação entre o seu corpo material, o seu corpo mental e o seu corpo etérico são questões muito ativas nesse momento da nova era. E como essas questões não têm muitos esclarecimentos, as pessoas, nos seus questionamentos, ficam muito desiludidas por falta de informação e conhecimento, e isso influencia muito a energia das pessoas. E onde a energia fica fraca, por exemplo, no chakra do plexo solar, começa a despertar questões emocionais e as pessoas ficam expostas e vulneráveis às energias negativas. Elas ficam expostas e aí elas ficam muito vulneráveis às energias externas que são negativas. E sempre tem um amiguinho, entre aspas, atento que gosta de transmitir energias negativas. A gente sabe muito bem disso. E como as pessoas, principalmente da nova geração, têm uma facilidade maior de absorver energias, e aí tanto energias positivas como energias negativas, essas energias negativas vão sendo absorvidas, o que causa essa questão de desequilíbrio no chakra do plexo solar,
e daí a depressão. Então, isso é uma questão muito importante nos dias de hoje. E assim, com esse exemplo, sabemos que cada um dos chakras são responsáveis por um grupo de órgãos e o desequilíbrio desses chakras vão tornando esses órgãos mais vulneráveis. Isso é uma grande questão. Agora temos uma outra questão também. Os órgãos por si só também ficam vulneráveis. Ou seja, a recíproca também é verdadeira. Uma vez que o órgão fica vulnerável, o chakra também fica. Eles ficam desequilibrados. O que causa falta de energia nos órgãos é o abuso que cometemos no nosso corpo físico. Então, para isso, vamos dar um exemplo. O ser humano, a partir de seus hábitos alimentares, pode desequilibrar um determinado órgão. Um exemplo mais claro seriam o estômago, os rins, o fígado, pâncreas, etc. Eles são muito atingidos pelo hábito alimentar do ser humano, que hoje em dia come muita coisa industrializada, muita gordura, muito açúcar. E isso vai desequilibrando todos esses órgãos, como o fígado que produz a bile, como o pâncreas que produz a insulina. Então, esses órgãos vão ficando cada vez mais debilitados e acabam desequilibrando o chakra do plexo solar. Então, isso traz uma série de doenças também. O chakra fica vulnerável e aí, da mesma forma, energias negativas conseguem atingir o chakra e as coisas ficam cada vez pior. Aí entra num ciclo vicioso no qual o órgão desequilibra o chakra fica vulnerável, as energias negativas conseguem atingir o chakra e a partir daí os órgãos acabam funcionando cada vez menos. Esse ciclo vicioso acaba trazendo doenças e outros males. Outras coisas que podem desequilibrar os chakras são os comportamentos dos seres humanos. Um exemplo que podemos citar são não só comportamentos dessa vida, como comportamentos que são trazidos de vidas passadas que interferem no funcionamento do corpo físico de uma maneira geral. Podemos dar como exemplo o chakra coronário, ou seja, que afeta muito a funcionalidade do cérebro humano. Sabemos que um ser humano, por exemplo, se em vidas passadas teve atitudes negativas, nesta vida ele vem de forma a se redimir dessas questões. Mas, no subconsciente, ele traz informações de vidas passadas. Se é uma pessoa muito inteligente, essa inteligência aflora nessa vida. Mas fica um choque de interesses entre o que o subconsciente já tem de conhecimento de vidas passadas com o que ele definiu antes de sua encarnação. Então, por exemplo, uma pessoa definiu que nessa vida seria mais humilde, que seria uma pessoa que não deixaria se influenciar pelas questões do ego. Por isso, seria uma pessoa que viveria de uma forma mais humilde. Só que essa pessoa, em vidas passadas, foi um grande cientista ou um grande arquiteto, ou seja, um mestre em alguma arte ou em alguma ciência. Compreendeu a situação? Então, nesses casos, o subconsciente dele quer atuar de qualquer forma, mas as questões que foram definidas antes da encarnação impedem a ação do subconsciente. Daí fica uma guerra interna e isso causa muitas dores de cabeça e questões de doenças cerebrais como o mal de Alzheimer, mal de Parkinson, até algumas doenças degenerativas. Enfim, acho que como exemplo podemos dar doenças que afetam o cérebro, músculos, nervos, etc. E isso se manifesta geralmente numa idade um pouco avançada, que é a idade, por exemplo, que em vidas passadas
Era o momento em que o ego influenciou negativamente aquela pessoa. Então, a pessoa tem uma vida normal, mas quando atinge aquela idade, todas aquelas questões de vidas passadas querem se aflorar na vida atual. E essas questões não podem se aflorar, porque o próprio DNA do ser humano impede que o cérebro funcione de uma maneira mais ativa. No DNA dessa pessoa foi imputada uma informação de que ela não poderia utilizar essas informações do subconsciente. Então, como foi definido no passado, no momento em que foi escrito o livro da vida dessa pessoa, o subconsciente é impedido de manifestar. E aí é uma questão muito importante que talvez valha uma lição especificamente para falar sobre o livro da vida. Então, é importante que fique registrado isso, que no futuro vamos conversar sobre o que foi escrito no livro da vida, como foi escrito o livro da vida da pessoa e como o que foi escrito no livro da vida da pessoa influencia no próprio DNA da pessoa. E aí, as limitações que foram registradas no DNA influenciam na experiência da vida atual, fazendo com que a pessoa tenha determinadas deficiências físicas ou fisiológicas. E isso foi escolhido quando foi definido o livro da vida da pessoa. Olha que questão interessante. Mas, voltando ao que estávamos dizendo anteriormente a respeito da aura, a respeito dos chakras, todas as influências energéticas trazem estas questões de doença, de energia. Então, eu acho que é isso que eu poderia estar expondo neste primeiro momento. A medicina atual ainda não compreende a atuação da energia no corpo humano e que a falta dela é a causa de inúmeras doenças. Vamos voltar a falar sobre este assunto nas próximas lições. Na próxima comunicação, vamos falar um pouco mais sobre a questão dos corpos sutis e dos chakras. Como referência bibliográfica, temos muitos livros e áudios que abordam esse assunto. Vocês podem pesquisar, por exemplo, várias experiências que foram feitas recentemente utilizando a gaiola de Faraday. Fiquem atentos a este nome, gaiola de Faraday, que foram experiências muito interessantes realizadas onde as energias do mundo material, como o celular ou rádios, são impedidas de passar nessa gaiola de Faraday, mas as frequências mentais do ser humano conseguem ser transmitidas. Então, já é uma prova muito grande. Foram feitas outras experiências onde um ser humano podia entrar em comunicação com outro ser humano a uma distância relativamente grande. E essa gaiola de Faraday comprovou que essa comunicação é feita através de ondas que realmente são emitidas pela mente do ser humano. Essas frequências já são do conhecimento dos cientistas. Então, essa gaiola de Faraday, de uma forma bem resumida, é uma comprovação física de que a pessoa está utilizando as energias fisiológicas e não energias de aparelhos eletrônicos. Isso é uma prova irrefutável de que o ser humano é capaz de se comunicar realmente com outro ser humano através do seu próprio pensamento. Então, eu acho que para um primeiro momento é o suficiente. Eu agradeço muito a presença de todos. Eu fico muito orgulhoso de estar fazendo parte dessa grande família, desse grande trabalho com tanta gente importante, com tanta gente de renome que está aqui presente, que está doando seu tempo para esse trabalho tão significativo para a humanidade. Muito obrigada.